As crianças que não forem, que estivessem junto com seus papais. Junto com os papais, as crianças que não forem para a classinha, por favor. Graça e paz, queridos. Tem alguém aqui que ama o Senhor Jesus? Diga aleluia. Que bom. Queria convidá-los a se colocar em pé mais uma vez, se os irmãos não se importarem. Esse período de louvor aqui foi uma bênção. O tema de hoje à noite é mergulhados na presença, tá? Mergulhados na presença. Nós temos trabalhado com esse tema, não só a título de estar pregando, fazendo os seminários, mas de estar procurando viver com todo esforço, com toda luta, com toda dificuldade que é trilhar o caminho dos mergulhos na presença. Mas a gente quer falar sobre isso nessa noite. A gente quer lançar uma semente no teu coração e desafiar você a ser um mergulhador radical na presença do Senhor, mostrando para você que essa é a melhor parte. Escolher por isso, estaremos escolhendo pela melhor parte. E o nosso grande erro foi ter deixado essa parte de lado e termos nos envolvido com tantas outras, né? Mas Deus é bom e nesse tempo o Senhor está fazendo algo extraordinário, que é convocando a sua igreja para estar mais junto dEle. Deus está fazendo isso por toda a terra. O Espírito de Deus está se movendo como uma convocação celestial, convocando o seu povo para voltar para o lugar santíssimo, para a sala do trono, para o lugar da presença, para o lugar da intimidade. É tempo de nós nos voltarmos para Ele. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, sabe por quê? O Senhor vai falar a cada coração na proporção da fome e da sede que possa haver no teu coração. Eu sei que depois de um dia de trabalho, a gente chega às vezes um pouco disperso, cansado, desgastado por um dia, mas eu queria tanto a sua atenção, que você se animasse para aquilo que Deus vai compartilhar com o teu coração nessa noite, para que você não perca qualquer parte daquilo que Deus vai compartilhar, vai ministrar o teu coração. Então, ore ao Senhor neste momento. Queria que você fechasse os teus olhos e olhasse única e exclusivamente para Ele, com um olhar apaixonado, com um olhar faminto, sedento, criando nele expectativas. Quem sabe nesta noite Deus pode lhe dar uma palavra rema que vai dar novos rumos à tua vida. Quem sabe se nesta noite, assim como naquele dia Ana achou graça diante do Senhor e a sua história foi plenamente mudada e marcada naquele dia em um encontro que Ana teve com o Senhor. Ela tinha tido muitos encontros, mas aquele dia foi diferente. Eu acredito que essa noite pode ser uma noite diferenciada para a tua vida, para a vida de todos nós. Então ore ao Senhor, dando honras, dando glória, intensificando um pouquinho mais o teu envolvimento com Ele, porque existem águas profundas no relacionamento com Ele. Eu quero convidar você a entrar para dentro desse rio nesta noite. Deixe de lado o cansaço, deixe de lado a distração, esqueça um pouquinho quem está lá fora, o problema, e foque totalmente no Senhor teu Deus. Olhe para Ele como uma criança que olha para o seu pai, para a sua mãe, e tem neles a sua confiança, tem neles a sua expectativa de ser suprido, de ser alimentado, de ser assistido, de ser amparado. Pai, nós estamos na tua casa, na tua noite. Nós só não queremos que seja apenas mais uma noite, mais um culto, mais uma reunião, Senhor, que o Senhor possa, pela tua bondade, pela tua graça, pelo favor do Senhor na nossa direção, o Senhor possa nos marcar nessa noite. Querido Espírito Santo, amado amigo, fiel companheiro, nós somos tão dependentes de Ti,
E precisamos de Ti até para conhecermos melhor ao Pai, até para nos achegarmos, para termos o entendimento, a unção, a revelação, a luz do Senhor brilhe em nossos corações nesta noite. Deus Altíssimo, Deus Eterno, a quem devemos toda a nossa vida, toda a nossa existência, de quem dependemos plenamente, em cuja presença estamos nesta noite, querendo nos achegar a Ti, Senhor. Reina neste lugar. Governa sobre nós, toma o controle desse ambiente, toma o controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E vem, Senhor, vem para esse encontro contigo. Vem, Senhor, e permita-nos entrar no núcleo da nuvem da glória do Senhor. É o lugar da nossa cura, é o lugar das nossas respostas, Senhor, é o lugar da nossa consolidação. Vem, Senhor, e reina sobre nós. E conduz-nos debaixo do Teu manto de glória, Senhor. Ativa-nos para Ti mesmo, atrai-nos para Ti mesmo, Senhor. Ajusta-nos para Ti mesmo, alinha-nos contigo mesmo, Senhor. E nos abençoe nesta noite, querido Espírito Santo. Tenha liberdade, tenha livre acesso. Nós queremos o Teu mover, nós queremos o que vem do alto, do Teu trono, da manifestação da glória do Senhor. Toca-nos nesta noite, Senhor, e nunca mais seremos os mesmos, Senhor. Liberta-nos, ativa-nos, restaura-nos, fortalece-nos em Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, carentes, necessitados daquilo que só o Senhor pode fazer nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui? Só quem está sentindo, dê a Ele um forte aplauso. Um aplauso carinhoso. Um aplauso fervoroso, amoroso. Oh Deus. Amém. Assim pegue como estão, queridos. Abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer, primeiramente, ao pastor Edson, apóstolo Edson, a sua esposa, por ser o mediador para nós estarmos aqui, né? Quero agradecer ao vosso pastor também, que nos recebe em confiança, nos cedendo o púlpito. Que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Agradecer aos irmãos pelo privilégio de poder estar ministrando nesse púlpito nesta noite. Capítulo 19 de Êxodo, nós temos um episódio aqui extremamente significativo, principalmente quando olhamos com o olhar da visão da presença, da importância da presença nas nossas vidas, de como Deus tem se movido para levar pessoas à presença dEle, levar a igreja, levar o seu povo, levar as famílias, né? E aí nós vamos entender um pouquinho mais nesta noite, porque Deus está se movendo desta forma, com tanta intensidade, nos orientando, nos iluminando para que a gente se achegue ainda mais a Ele. Capítulo 19 de Êxodo. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Esse texto é muito significativo, queridos. Eu vou até ler novamente o versículo 4. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. A geografia principal de onde Deus quer que a gente esteja é nele. Não é nem no deserto, não é no Egito, não é no deserto e nem em Canaã. Canaã é para que eles tivessem liberdade de entrar nele, de comungar com ele, de mergulhar nele, de se relacionar com ele, na proporção, na medida,
na profundidade e na frequência que Ele quer que a gente se relacione, por conta do nível das nossas necessidades, de que seja dessa maneira. Então, existe um lugar em Deus e é lá que Ele quer que a gente esteja. E aqui no texto Ele revela a Moisés e ao povo, e Ele usa essa expressão, eu os trouxe a mim. Eu os trouxe a mim. Versículo 5, agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa. Muito importante isso aqui também, queridos. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas roupas, estarem prontos para o terceiro dia. Diga comigo, terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isto. Ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. E ele disse ao povo: está prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levantou o povo para fora do acampamento. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo, para não acontecer que eu ultrapasse os limites, para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao Senhor, ao redor do monte, e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Que o Senhor nos abençoe. Pode se assentar, queridos. Foi uma leitura longa, mas para que os irmãos pudessem se lembrar desse episódio, de um dos momentos onde Deus nos revela algo que está oculto em seu coração. Haviam passado apenas 3 meses que o povo havia sido tirado do Egito. Eles estavam agora no pé do Sinai. Ali eles haviam se acampado,
E Deus traz uma revelação de algo significativo para o coração do povo. O Senhor manda Moisés dizer a eles que o Senhor os havia trazido até Ele, para estarem com Ele. O alvo de Deus é fazer com que a gente se achegue a Ele. Quero que você preste bastante atenção nesse ponto. Todo o propósito de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Deus no meio do seu povo, e o povo de Deus totalmente envolvido com Deus, totalmente envolvido com Deus. E nesse episódio, depois de 430 anos que eles haviam sido escravizados no Egito, eles haviam agora, tinham sido libertos pelo Senhor, estavam agora no pé do Monte Sinai, e Deus dá uma orientação para o povo dizendo assim: olha, vocês vão ter que se santificar durante 2 dias. Era extremamente importante que eles se santificassem. Cada um deveria dar conta, prestar conta, fazer acerto, fazer ajustes com o Senhor, diante do Senhor, por qualquer pendência na sua vida, qualquer área maculada na sua vida, qualquer área de pecado na sua vida. Cada um por si ajustaria a sua própria vida, para que no 3º dia eles pudessem subir no monte e terem um encontro com Deus. Quem havia preparado, quem havia proposto, quem havia estabelecido que esse encontro aconteceria era o próprio Deus. Isso não tinha partido do povo, não era um projeto nascido na terra, foi algo estabelecido na eternidade. Deus havia preparado todo o cenário, não é? Deus fez questão que fosse um cenário diferenciado, um cenário extraordinário, sobrenatural. O Senhor havia feito com que o monte fumegasse. O monte estava em chamas. O monte também, por uma ação do divino, do Todo-Poderoso, do Eterno, começa a estremecer. Era um cenário impactante. Deus havia feito isso estrategicamente, propositalmente, não é? Deus queria que aquele encontro fosse um encontro de um impacto extraordinário na vida deles. Seria também um encontro de cura, um encontro de libertação, um encontro de alinhamento, um encontro de ajuste, um encontro de transformação, um encontro de revelação. Durante 430 anos eles acabaram bebendo das fontes do Egito, vendo o sobrenatural e o poder dos deuses do Egito. O Senhor precisava agora fazer algo que viesse trazer uma libertação, despertá-lo daquele olhar que havia sido posto nos deuses do Egito, no poder do Egito durante 430 anos, e pudessem se voltar para o Deus de quem eles haviam ouvido falar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus havia decidido fazer algo além das 10 pragas, né? Quantos aqui assistiram o filme Os 10 Mandamentos? Assistir? Não viram ainda no cinema? Já viram no cinema? Está lindo, está muito bem feito. Fui com a minha família semana passada e eu fiquei muito feliz de poder assistir aquele filme na qualidade que eles conseguiram produzir, mas também eles ainda fizeram questão de deixar uma boa mensagem no final, evangelizando e consolidando um propósito. Mas também tem um outro filme que eu quero indicar, que se chama Quarto de Guerra. Alguém já assistiu o Quarto de Guerra? Uau, um número maior. Os que não assistiram devem assistir. Pensa num filme maravilhoso. E quando eu fiquei sabendo desse filme, eu me empolguei demais, mais do que muita gente. Porque nós temos trabalhado com esse assunto que estamos falando, não só pregando, procurando viver, procurando experimentar, e os resultados do que temos experimentado a nível de presença, lugar secreto, quarto de guerra, intimidade, busca, envolvimento, prática diária, gerou como resultado esse livro, que é o livro Mergulhados na Presença, que tem como propósito ensinar as pessoas a prática diária da presença, como alcançar profundidade em Deus, a importância disso, a urgência disso, como vencer os obstáculos, porque às vezes a pessoa fala assim: rapaz, é isso mesmo, eu preciso ter mais tempo com Deus, e às vezes a pessoa até entende que precisa de um lugar adequado para isso. Só que às vezes a pessoa, quando chega lá, fica muito sem saber o que fazer, e aí se torna algo
tão difícil, tão complicado, que as pessoas se desmotivam e não dão continuidade àquilo que é a coisa mais importante da vida de um crente. De tudo, depois da salvação e do processo de santidade, que é um dos pré-requisitos mais importante registrado na palavra de Deus, a coisa mais importante, então, depois disso, é os encontros de glória, de profundidade, com Deus a quem nós servimos diariamente. Diariamente. Nós vamos estar falando sobre isso. E esse livro, ele surgiu como um direcionamento que Deus deu para que a gente pudesse tocar na vida de muita gente através desse material, ensinando a prática da presença. Aqui eu falo como eu comecei, aqui eu falo dos obstáculos que a gente enfrenta quando você dobra o joelho. O momento da sua maior guerra não é quando você está brigando com alguém, não é quando você está de mal de alguém, não é quando você está com guerra. A maior guerra na vida de um crente é quando ele dobra o joelho. É quando ele decide parar tudo, dar um tempo, se desvincular de todas as atividades e buscar um lugar a sós com Deus. Ali é um momento que o inferno estremece. Porque o crente que entende... Oh Deus, já estou arrepiado aqui, viu? Já estou arrepiado aqui. O crente, quando entende a importância do lugar secreto, queridos, ele já pode se preparar para ter uma vida diferenciada, experimentar o que pouca gente está experimentando. O filme Quarto de Guerra, quando eu fiquei sabendo dele, eu comecei a chorar, porque tem 6 anos que a gente tem focado nisso, procurado aprender, entender, praticar, ensinar. E aí quando veio o filme Quarto de Guerra, eu falei, meu Deus, o Senhor está bradando na terra mesmo. Isso é para todos, todo servo de Deus em toda a face da terra. E eu queria que você preparasse o seu coração para essa semente que vai dar continuidade àquilo que o Espírito Santo já está fazendo nesse ministério. Eu já tenho as notícias do tema que vocês estão trabalhando esse ano, né? O pastor de vocês já vai me apresentar logo após o culto um lugarzinho de encontro, que é lugar secreto que ele tem. E isso deve virar uma cultura em todas as famílias da igreja. Isso é a coisa mais importante para que tudo mude na tua vida. Então, voltando ao texto, Deus havia preparado o momento para que eles entrassem no núcleo dessa nuvem de glória, o núcleo da presença. O Senhor havia movido todas as coisas, era o que Deus tinha de melhor para aquela gente. É ainda hoje o que Deus tem de melhor para nós. Depois de Jesus, o que Deus tem de melhor para nós é o que pode ser gerado na presença. E eu quero antecipar e te dar uma notícia linda, maravilhosa. A Bíblia diz assim, não essa parte, maravilhoso não é essa parte, mas a Bíblia diz assim, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas que Jesus veio para quê? Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quero lhe declarar que essa vida abundante nele, de fato e de verdade existe. Ainda que muitos não tenham experimentado, mas ela existe. A vida abundante, uma vida abundante. Uma vida abundante nele é uma vida de cura, em níveis que a gente ainda não experimentou, mas precisamos experimentar e podemos experimentar. Cura, renovação, força, ânimo, alegria, paz e uma lista interminável de coisas que fazem com que a gente tenha um alto nível de qualidade de vida. E estas coisas estão nele. Existe um lugar em Deus onde nós temos acesso a todas estas coisas. Quem está entendendo, diga aleluia. Voltando aqui para o texto, então assim, o projeto, o plano de Deus, de dar o melhor que Deus tinha para esse povo, estava acontecendo neste momento. O Senhor preparou um cenário, estabeleceu os pré-requisitos, santificação, para que no terceiro dia, quando as trombetas soassem, esse povo partisse em direção ao cume do monte. Ali eles encontrariam um banquete, preparado lá no alto, no campo espiritual, que afeta todas as áreas do ser humano.
De lá viria algo ali no centro, na nuvem, no mergulho, nas águas profundas, seja lá o nome que a gente queira dar. Nesse envolvimento nele, eles experimentariam o que nunca teriam experimentado até então. Eles seriam tocados de uma forma que só Deus pode tocar na vida de um ser humano. Eles seriam preenchidos, supridos, assistidos, fortalecidos, alinhados. É algo mais ou menos como o que aconteceu com Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração. Pedro começou a experimentar uma pontinha desse negócio todo. Pedro falou assim: gente, não vamos sair daqui não. Não vamos sair daqui não, isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui, porque ali estava tendo uma manifestação da glória, uma manifestação do céu na terra, uma manifestação do reino de Deus, uma operação fluir, um agir do Altíssimo. Queridos, existem ambientes de glória, e ali Deus havia preparado um ambiente de glória. No cume do monte, quando eles entrassem naquela nuvem, eles iam experimentar o que Moisés, só Moisés e Josué vinha experimentando, a tal ponto que quando chega no capítulo 32, 33 de Êxodo, 32, 33 de Êxodo, é o momento que o Senhor, porque viu que o povo não havia se santificado aqui no capítulo 19, o tempo passou e o povo, além de não ter recuado no que diz respeito à prática do pecado, o povo havia avançado na prática do pecado. E agora o que está acontecendo? Capítulo 32, 33, o Senhor toma uma decisão e fala assim: Moisés, sinto muito, mas eu vou ter que retirar a presença do meio de vocês. A minha presença não vai mais poder caminhar com vocês, para que vocês não sejam fulminados. Presença e pecado não combina. É melhor deixar o povo sem a presença, uma vez que eles preferem o pecado, do que tentar trazê-los para a presença em pecado, ou a presença para quem está em pecado. É um risco muito grande. E aí então o Senhor diz assim: eu vou me retirar, mas fica tranquilo, Moisés, todo o propósito que foi estabelecido, de levar vocês até Canaã, de dar segurança, proteção, provisão, essas coisas todas que todo mundo busca, eu vou mandar os anjos com vocês. Mas Moisés, irmãos, ele tinha experimentado algo, preste atenção aqui, queridos, algo que vai muito além de uma estabilidade financeira, muito além da realização de casar, de ter um casamento, muito além de ter filhos. O que mais que nós poderíamos colocar numa lista das coisas com as quais as pessoas tanto querem se realizar? Moisés tinha tido experiências com a presença, subindo no monte, lá no núcleo, no envolvimento, na exposição, no envolvimento com ele, que ia muito além do que prosperidade, muito além do que qualquer coisa que se almeja nessa terra. E aí quando Deus fala assim: eu vou cuidar de que vocês cheguem a Canaã seguros, mas a minha presença não vai com vocês, Moisés rejeitou aquilo, Moisés negou aquilo, Moisés não aceitou e falou assim: não, Senhor, aí não. É como se se Moisés estivesse dizendo para Deus assim: o Senhor me deixa conhecer o que existe de melhor, que está no Senhor. Agora o Senhor quer que eu viva com pouco, com quase nada. Moisés chamou de quase nada a prosperidade que estaria aguardando por eles em Canaã. Eles morariam em casas que não haviam construído. Eles comeriam de plantações que não haviam plantado. Eles teriam sua casa, teriam seu lugar, teria sua geografia, sua identidade, sua liberdade, teria tudo. Mas Moisés não queria saber de nada disso, querido. Por quê? Porque quem experimenta o que vem de Deus, quem experimenta o que é ser tocado pela glória, ser inundado pelas águas do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, não quer outra coisa mais nessa terra, começa a se desprender, porque ele percebe que tudo é uma ilusão, tudo são vaidades vãs, tudo é um equívoco, e é por conta disso que as pessoas vivem uma vida inteira, elas dão 60, 70 anos pelas coisas. Elas gastam sua vida inteira na questão profissional. 30 anos servindo em um lugar por conta disso aqui. Tá bom, tem que fazer mesmo. É assim que é. Mas isso não podia nunca ser o alvo da nossa vida. Nosso coração não poderia nunca estar em qualquer uma destas coisas. Porque a Bíblia diz assim: onde estiver o teu tesouro,
aí estará o teu coração. Mas você sabe por que nós amamos tanto todas estas coisas, ao ponto delas nos causarem fascínio? Porque nós não descobrimos ainda nada melhor. Mas Moisés já tinha descoberto, irmãos. Moisés, quando viu a sarça ardendo ali, a presença de Deus, e ele se achegou e foi tocado por essa presença. Ele não queria mais outra coisa nesse planeta, não. Nessa terra, não. Ele não queria mais. Porque uma vez, tendo pisado no santo do santo, em outro lugar, a gente não sabe viver. Os irmãos conhecem esse cântico? Os irmãos aqui conhecem esse cântico? Quem já pisou no santo dos santos? É assim mesmo. Você quer ver outro cântico lindo, maravilhoso, que vem como fruto de revelação? O cântico de Heloísa Rosa, que diz assim: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde os sonhos não se abortam, onde o orgulho não me enrijece. Irmãos, isso é uma revelação. Oh meu Deus, existe nele um lugar, existe nele um lugar, e tudo o que ele quer, queridos, olhe para cá, os irmãos que estão lá atrás, queridos, tudo o que ele quer, o que ele mais quer, a direção na qual ele está se movendo, é que você experimente isso, que você acesse esse lugar, que você tenha acesso ao lugar santíssimo todos os dias, para aquilo que Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Existem coisas que foram reservadas por Ele, para que aconteça na nossa vida só quando nós estivermos lá, nesse lugar nele, em águas profundas nele. E eu vim aqui para dizer da parte do Senhor, que é possível acessar este lugar. Myles Munroe, que morreu aí num acidente trágico. Eu vi agora recente uma mensagem pregando para homens, casamento, homens e tal. Mas ele começa falando do Éden. E ele fala, na teoria dele, que esse jardim do Éden, que até hoje não foi realmente encontrado, é justamente porque era um lugar em Deus, que o Senhor havia criado, e nele tinha todas as coisas. E ali o homem era abrigado, sustentado, suprido. Havia uma manutenção diária do céu na terra, através dos encontros todos os dias entre o homem e Deus. Foi nisso que Satanás mexeu, para fazer o homem ficar bem distante. Bem distante. Estando distante, ele não tem cura como precisava ter. Estando distante, ele não tem libertação total como precisava ter. Estando distante, ele não vai ser completo, preenchido, suprido, assistido, como poderia, como deveria. Mas há uma chamada de Deus, igreja. Há uma chamada de Deus, amados, queridos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Você vai ter que olhar para isso, você vai ter que procurar entender isso, você vai ter que decidir buscar por isso. Sabe por quê? Os dias de hoje são diferentes dos dias de amanhã. Nós estamos vivendo dias maus porque já nos aproximamos do tempo do fim. A tendência é as coisas irem de mal a pior, porque ninguém vai conseguir deter a malignidade que está crescente no coração das pessoas, que é o ponto de partida. Elas estão cada vez piores. A malignidade, a maldade, a crueldade, a insensibilidade é crescente no mundo inteiro. E os dias são maus, queridos. Hoje, quando as nossas crianças saem cedo para ir para a escola ou à tarde, a gente sabe que ali pode estar sendo o sepultamento dos nossos filhos. Numa ida dessa para a escola, ali pode iniciar algo que vai trazer uma grande destruição para os nossos descendentes. Uma ida para a escola, aquilo que o governo está derramando dentro das escolas, aquilo que as crianças estão enfrentando, as provocações, os assédios, é uma coisa que ou a gente se esconde no esconderijo do Altíssimo, ou nada nem ninguém vai nos guardar. Talvez você diga assim, mas, pastor, o fato da gente ter recebido a Jesus e ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, já não basta? Não é isso o suficiente? Não. Abra comigo em Hebreus.
Hebreus, abra aí a sua Bíblia. Aceitar a Jesus não é um fim, é o início de algo, é o começo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: quem encontrou, diga amém. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso ou caminho que ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo. Olhe para cá. Olhe para cá. Você percebe uma coisa interessante? Dentro daquele episódio tão extraordinário que foi a crucificação de Jesus, os momentos finais da vida de Jesus, que antecederam a morte de Jesus, acontecem algumas coisas significativas e o foco total deveria estar ali. Mas algo é acrescentado em meio a esse acontecimento registrado pela Bíblia, que é o momento que o véu do templo se abre. O véu do templo. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Jesus estava ali morrendo pelos nossos pecados, para que a gente o recebesse como Senhor e Salvador, e fôssemos salvos em Cristo Jesus. E agora aparece atrelado a isso, como resultado disso, como declaração de propósito disso, como revelação do porquê que ele fez o que fez, é o véu que é rasgado de cima e embaixo. O que ele tem a ver com isso? Por que isso? Sabe por quê, queridos? Olhe para cá. Desde lá do Éden, quando o homem era assistido diariamente, diga comigo, diariamente. Diariamente pela presença, até que veio a prática do pecado, e o homem correu da presença, fugiu da presença, se escondeu da presença. Quando a presença veio, o homem que deveria estar lá, para se encontrar com o Senhor, já não estava. Ou ele estava muito ocupado com uma coisa mais interessante do que o Senhor, ou ele havia arrumado uma atividade, um compromisso, uma agenda, e agora chega o Senhor para encontrá-lo. Foi a questão do pecado, mas poderia ser diferente. Digamos que o Senhor chegasse ali e dissesse: Adão, onde você está? Você deveria estar aqui. Se eu saio lá do céu, me movo, crio um formato de um encontro diário contigo, Adão, e agora eu venho, e você não está, ou porque você não valoriza algo que eu criei no céu, que eu decidi na eternidade, por conta da tua necessidade, da tua fraqueza, da tua limitação, das tuas necessidades, Moisés. Porque se não tivesse necessidade, se isso não tivesse a sua importância, eu estou falando Moisés, que eu estou trocando Adão com Moisés, né? Ô Adão, se isso não fosse significativo e determinante, Adão, para a tua vida, então não teria sido assim. Se eu decidir que nos encontraríamos, isso eu estou parafraseando. Estou conjecturando, melhor dizendo. Então, olha, Adão, assim deve ser mantido, mas você não veio para o lugar do encontro. Como é que vai ser, Adão? Hoje não vamos ter o encontro, quem sabe amanhã você não vem também. E quem sabe você passa a vir para um encontro comigo, Adão, 1, 2 vezes por semana, hein, Adão? Quem está entendendo? Pois eu quero lhe dizer, Adão, cadê você que se escondeu, que fugiu, que se distanciou? Você está ocupado com alguma coisa? Porque, queridos, você sabe qual é o problema da igreja hoje? Primeiro, é a gente não entender que se deixarmos de estar todos os dias em um momento de intimidade, de envolvimento, de alinhamento, de ligação, de busca, todo dia, naquele dia que não tivermos, algo vai estar faltando.
seja na blindagem, na proteção, na ativação, no fortalecimento e tudo mais que Deus faz quando a gente está na presença dEle. E tudo mais que Deus faz quando a gente está na presença dEle. E o outro equívoco, é nós não temos entendimento da importância. O outro é a gente até entender que é importante, mas nos envolvemos demais com muitas atividades. E aí nós nos lembramos de uma pessoa da Bíblia que foi censurada por Jesus por muitas atividades. Quem foi? Quem é que se lembra? Marta. O que estava acontecendo ali, queridos? Olhe para cá. Jesus estava ali. Na cabeça de Marta, pelos valores construídos por ela no seu coração, na sua cabeça, ela deveria se ocupar com uma série de atividades para servir a Jesus. Já no entendimento de Maria, não. Ela falou assim, poxa, Jesus está aqui na minha casa. Eu sei que tem um bocado de coisa para fazer, inclusive para servi-lo. Mas entre fazer coisas para servi-lo e parar tudo e ficar com Ele, eu vou escolher ficar com Ele. Só que Marta escolheu servir a Ele. Se ocupar com um monte de coisa, inclusive para Ele. Para que tudo estivesse limpo, tudo estivesse contento, e Ele fosse até honrado. Só que Marta entendia que a parte que ela havia escolhido era tão mais importante do que a parte de Maria, que ela fica indignada. A indignação cresceu tanto, que ela não conseguiu esperar que a visita fosse embora, para quebrar o pau com a irmã. Então ela joga Jesus para dentro da situação e fala assim, Jesus, desculpa Jesus, desculpa interromper inclusive esse momento tão glorioso, né? Desculpa, mas você sabe, Jesus, o Senhor está vendo, eu estou aqui ocupado em tantas atividades, tantos afazeres, e a minha irmã, talvez ela estivesse tentando dizer algo assim, minha irmã é irresponsável, minha irmã é preguiçosa. E ela devia... O que é que você acha dessa situação, Jesus? Jesus olha para ela e fala assim, Marta, sabe o que é? Você se envolveu com muitas coisas. Você está inquieta, você está ansiosa, você está com os pensamentos acelerados, você se ocupou demais. Isso trouxe muita inquietação, porque as muitas atividades acabam te ocupando, te embriagando. Você fica cheio daquilo com que você se envolve demais. Tudo aquilo com que você se envolve demais vai acabar envolvendo você também demais. E as muitas atividades, elas nos enchem, ocupam todo o espaço. Aí a gente chega na igreja, a gente está tão cheio de tantas coisas, que a gente tenta se esvaziar para se encher dele, mas a gente não consegue. Aí Jesus falou assim, olha, a sua irmã escolheu a melhor parte, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Parar tudo para estar comigo e mergulhar, entrar na nuvem, se envolver, se achegar, vai produzir na vida dela aquilo que vai dar muito mais resultado na vida dela e através da vida dela do que o teu corre-corre, Marta. Isso casa com o que o salmista disse. Um dia, dos teus atos, na tua casa, na tua presença, tem uma equivalência superior a 3 anos, aproximadamente. Estando a pessoa em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, seja lá com quem, envolvido com o que for. Para cada dia na presença, há uma explosão do céu na vida da pessoa, que faz com que haja um aceleramento, porque ele é tocado pela eternidade, ele é tocado pelo reino, ele é tocado pelo poder, ele é tocado pela glória. Quando ele se envolve com Deus, é Deus, o Todo-Poderoso, que está se envolvendo com ele. Quando ele se achega a Deus, este Deus a quem ele está se achegando, parando tudo, priorizando, amando, querendo mais, com sede, né? A tal ponto de deixar um pouco as atividades, esse Deus a quem ele está buscando, ele vai acabar encontrando. E quando ele entra nesse Deus, esse Deus se manifesta na vida dele. Aí Deus toma o controle, aí Deus vai à frente, aí Deus brada na terra, aí as portas se abrem, aí o
casamento que está daquele jeito, não é? É nessa hora que você está na presença, como Maria, livre de tudo, desocupada de tudo, desvinculada de tudo, só pelo prazer de estar com Ele, que Ele age de uma forma violenta, no bom sentido, na tua vida. Não é quando você está lá nas outras coisas. Quem está entendendo? O Senhor então queria dar a primeira lição para aquele povo e mostrar os efeitos da presença quando eles subissem no monte. Quando chega lá na frente, o Senhor falou assim: eu vou retirar minha presença. Moisés entra numa crise e diz assim: não, olha, Senhor, sem a tua presença eu desisto de tudo. Sem a tua presença tudo perde o sentido. Sem a tua presença eu prefiro ficar no deserto. Vamos esquecer projeto, futuro, ideal, conquistas, prosperar. Vamos esquecer tudo, Senhor, porque tudo sem a tua presença não vale a pena. Amados, tudo sem a presença não vale a pena. Não morra por conta de um título na área da medicina, porque esse título é muito bom diante dos homens, mas mesmo sendo tão bom diante dos homens, ele não garante um futuro para a sua família e para os teus filhos. Por quê? Porque por melhor que seja, esse título não tem poder para blindar tua vida, teu casamento, teus filhos, não tem. Queira, trabalhe para ter, corra atrás, seja o melhor em tudo, cresças em todas as áreas, mas não se desatrele da presença. Esteja com Ele, se envolva com Ele, mergulhe nele, tenha experiências com Ele, cresça nele, crie um ambiente na sua casa para intimidade com Ele. E aqui eu fecho, Mateus capítulo 6, versículo 6, não precisa abrir não, que nós conhecemos, que é quando Jesus estava combatendo o farisaísmo daqueles líderes, né? Orgulhosos, soberbos, vaidosos, e que queriam muito fazer as práticas espirituais para ser visto. As práticas espirituais eles queriam realizar publicamente, mas com uma intenção de serem aplaudidos, de serem bem vistos, de serem valorizados pelas pessoas e considerados como gente espiritual. No intuito de combater isso, mas não só combatendo isso, Jesus acaba ensinando um princípio. E ele fala assim, quando você for orar, e aí agora a gente esquece um pouquinho que ele estava combatendo isso, mas ele dá um princípio, dá uma orientação, dá uma estratégia, dá um modelo. Ele fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de você. Você vê que Jesus nem se preocupou em que deixássemos a porta aberta, ainda que para discipular os meninos, para que o marido visse a esposa de joelhos e pudesse se motivar também para dobrar os joelhos. Jesus não se preocupou com nada, ele deu um princípio. Nós chamamos, sabe de quê? Princípio do lugar secreto. O filme Quarto de Guerra, eu achei assim uma criatividade que só pode ter vindo do céu para a vida daquele homem, porque nas casas americanas é de praxe toda casa ter o closet. Todo mundo, quando vai alugar uma casa, mudar para uma casa, construir uma casa, ele não se esquece do closet, que é algo que as mulheres amam, né? É um lugar amplo, um lugar mais amplo, mais do que um guarda-roupa, onde ela coloca todas as suas coisas, roupas, sapatos e etc. E quanto maior para as mulheres, melhor, porque aí ela entra lá dentro, ela tem espelho, ela tem mesa, ela tem lugar para sentar, para fazer a maquiagem, as roupas tudo separado. Um closet é uma coisa muito boa, até os homens também gostam, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Porém, é cultural nos Estados Unidos. E de repente, esse cara tem uma sacada do céu. Ele monta um esquema onde a mulher, essa senhora de mais idade, não vou contar o filme todo não, eles brigaram comigo na minha igreja lá, mas não vou contar não. Essa mulher, ela descobre na casa um lugar que ela poderia produzir, preparar para ser o lugar de encontro com Deus, de guerra espiritual, de busca pela presença, de oração a sós, sem distração, sem incômodo.
sem nada que atrapalhasse aquele momento, para que aquele momento pudesse ser com profundidade. Nós temos chamado de cantinho da presença, lugar secreto, quarto de oração, agora quarto de guerra. Mas o que Jesus estava ensinando ali? Ele estava mostrando a importância disso, a tal ponto que ele oferece uma recompensa para quem pratica o lugar secreto. Quem entra e busca, e ora, intercede, e se envolve com Deus. O lugar secreto, ele é importante porque o ambiente da intimidade tem que ser um ambiente adequado. Essa busca coletiva, quando a gente vem para o culto, ela é extremamente importante. Mas ela não acontece todos os dias. E às vezes a gente pode correr o risco até de se distrair com uma coisa, com outra, mas ela é extremamente importante, porque você recebe a palavra diretiva para a tua vida, você se alimenta, você chega desmotivado, vai ter uma equipe aqui adorando, e aí você vai, daqui a pouco você entra, e aqui você vai sendo alimentado, é extremamente importante. Agora imagina, se todos os dias você tem um lugar de encontro com Ele. Eu tenho na minha casa, eu construí, é mais ou menos nessa dimensão aqui. Mais ou menos nessa dimensão. Era uma varanda ociosa, a gente nem ia naquele lugar. E aí eu fechei tudo direitinho, com cortina, com porcelanato, blindex e alguns utensílios que a gente colocou lá dentro. E para mim hoje, queridos, esse lugar eu chamo de tenda do encontro. Eu coloquei um adesivo, tenda do encontro. Para mim hoje é o lugar mais importante da minha vida. E olha que eu tenho rodado muito, por muitos lugares. Nenhum lugar é tão importante para a minha existência como aquele lugar. Eu que eu digo. Antes de eu começar a prática da presença há 6 anos, eu fui tomado por uma depressão profunda. Uma depressão é uma das coisas mais horríveis que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu fui totalmente abatido pelos desgastes, pelos enfrentamentos, pelas as lutas, as dificuldades em todos os níveis, né? E o efeito acumulativo disso foi um abatimento gravíssimo, que quase me fez encerrar o ministério, prejudicou muito a minha família, prejudicou o ministério, e isso aconteceu coisa de 8, 9 anos atrás. E eu me via numa situação muito difícil, muito complicada. E eu pensei que era o fim. Eu fiquei 3 meses sem conseguir pregar, eu não conseguia dialogar. Eu saía para as atividades da igreja 8 horas da manhã, 9 horas. Eu já não tinha mais condição de conversar com ninguém, de dar aconselhamento, para pregar para ninguém. Eu estava totalmente desgastado. A depressão é algo que tira toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua capacidade. Tira a sua alegria. Eu entrei em estado de tristeza profundo. É uma coisa terrível. Eu não sei aqui se alguém sabe do que eu estou falando. Se alguém aqui tem ideia. Alguém tem? Tem? É terrível. É terrível. E eu pensei que era o fim. E aí, de uma forma linda, gloriosa, maravilhosa e bondosa da parte de Deus, se houver uma outra oportunidade, a gente volta para contar isso com riqueza de detalhes. Deus me jogou para dentro do lugar secreto. Eu não praticava o lugar secreto. Eu não praticava, vamos dizer, a presença. Eu era um pastor muito ocupado. Me ocupei muito com tudo e com todos e com a minha família. E com isso eu não tive tempo para me achegar às águas renovadoras da presença, às águas curadoras da presença. Jeremias, o Senhor fala assim: 2 grandes maldades o meu povo cometeu. Deixaram a mim o manancial de águas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Eu não tive tempo para me achegar às águas e passar tempo de qualidade com o Senhor. Eu me ocupei com muitas coisas. Mas quando eu pensei que era o fim, era uma forma estratégica de Deus gerar uma grande virada na minha vida.
lá na presença, no lugar secreto, no dia a dia, ali com o Senhor, eu fui curado da depressão, fui fortalecido, renovado, animado. Eu tenho 53 com cara de 35. Aleluia. Mais ou menos. Mas eu que sei o que a presença fez comigo, o que a presença fez com a minha família, o que a presença fez com o ministério. Hoje, 80% do nosso povo, 80% aproximadamente, já tem o seu lugar secreto feito na sua casa. Eu pude construir. A maioria das pessoas não dá para mexer na casa por uma questão por outra, mas elas têm o seu lugar de encontro com Ele. É o lugar mais sossegado. É interessante que na casa de todo mundo tem lugar para tudo e para todos, né? Tem lugar para o casal, tem lugar para os filhos, é o quarto dos filhos, quarto do casal. A televisão tem um lugar na casa de todo mundo, é a sala da televisão. O carro tem o lugar dele, até o cachorro tem o lugar dele. As visitas, na casa de alguns tem, não, aqui é o quarto das visitas. Mas é interessante que ninguém pensou em ter um quarto para o Espírito Santo, em ter um lugar para você se encontrar com Ele. Tem lugar para você se encontrar com a visita, com os filhos, para tudo. Mas não tem um lugar para a presença. Mas isso está mudando. Essa cultura do lugar secreto, você vai guardar isso. Você vai guardar tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Você vai ouvir muito falar disso. Além de tudo que você já tem ouvido falar nesse ministério, você ainda vai ouvir muito. Porque Deus está chamando o seu povo para a prática diária da presença. Os encontros de glória que vão se aprofundando, você vai se envolvendo com Ele, Ele vai enchendo seu coração, você passa a experimentar níveis de alegria, de ânimo, de coragem, de perspectiva, de vida, de futuro. Meu Deus, é uma coisa linda, maravilhosa, e o Senhor quer que você experimente isso. Quantos concordam com isso? Diga glória a Deus, diga aleluia, e fique de pé aí no seu lugar para a gente orar, em nome de Jesus. Deus nos levou a escrever esse material que tem servido como um guia, como um manual para a prática da presença, mas Deus também nos levou aqui, é um projeto, você vai ver aqui, olha, 21 dias para mudar a sua vida, para aprender a praticar a presença, 21 dias. Aí Deus nos deu um outro projeto, que é um projeto de 1000 dias praticando a presença. 1000 dias, por que 1000 dias? Para gerar um hábito. Você sabe que você forma um hábito, depois o hábito forma você. Para gerar um hábito e se transformar num estilo de vida. Lugar secreto, encontros diários com Ele, vai passar a ser seu estilo de vida em nome de Jesus. E aí Deus nos deu a direção para produzir um material que são alimentos diários para a presença. Alimentar a sua vida com relação à presença, porque aqui nós estamos falando dos avivalistas, o segredo dos homens que marcaram uma geração, todos eles que se ouve falar, Spurgeon, Charles Finney, Hudson, homens que fizeram a diferença. O segredo deles era o lugar secreto, era a prática da presença. Então a gente fala do segredo dos homens de Deus, muitos textos, muita meditação, servindo como alimento para a prática diária da presença. Cada dia um texto, cada dia uma reflexão. Nós viemos agora de uma conferência em Americana, na igreja do pastor Hugo. Eu não sei se o pastor conhece o pastor Hugo. E fizemos 3 dias de conferência e trouxemos o material para ele. E aí, quando eu soube que o Edson havia marcado em alguns lugares, eu separei alguma coisa, só para ter algum livro aí, não dá para quase ninguém, mas a gente trouxe alguns livros, se os irmãos quiserem, está aí disponível. É bem baratinho, porque o alvo é semear essa semente, não é ganho, é semear a semente. Queria orar com você para que o Espírito Santo dê continuidade, acentue, aprofunde na tua vida esta chamada e acenda uma chama de paixão no teu coração, para que você tenha disponibilidade para buscar Deus, tenha desejo e tome a decisão pela escolha mais acertada da tua vida,
que é de estar com o Senhor. Quero orar para que o Espírito Santo faça uma obra linda, poderosa, extraordinária e maravilhosa, despertando você para essa chamada, e você se torne um homem da presença, uma mulher da presença, até se tornar um mergulhador, uma mergulhadora radical. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Santo, Deus lindo, Deus glorioso, Deus de paz, de bondade, de graça, Deus que nos sustenta, Deus que está presente, Deus que flui livremente neste lugar, Deus que tem o controle da nossa vida, da nossa casa, dos nossos caminhos, do nosso futuro. Seja exaltado, Senhor dos céus, seja exaltado, ó querido Deus, ó amado da nossa alma e desejado das nações da terra. Só a Ti, Senhor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a adoração, seja a exaltação. Nada, nem ninguém se compara ao Senhor. O Senhor é único, o Senhor é único, e damos a Ti toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Pai, eu entrego nas Tuas mãos esse tempo que tivemos ministrando sobre esse propósito, essa chamada. Quem somos nós, Senhor? Só o Senhor pode nos convencer e ir muito além daquilo que possamos fazer, mas eu oro e clamo e creio na Tua operação, consolidando um propósito neste ministério, uma chamada, Senhor, uma ativação, uma luz do Senhor brilhe e resplandeça, cumprindo o propósito do Senhor para a vida deste ministério, para os nossos amados que presidem este ministério, para cada ovelha deste rebanho, Senhor. Haja um ajuste, o Senhor vire uma chave, o Senhor crie caminhos, crie direcionamentos, Senhor, para que esta chamada à presença seja atendida. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, a Ele seja a honra. Pastor. Irmão Toninho, por favor, uma mesa para ele colocar os livros lá. Você ajuda ele, Toninho, por favor?